Água é um recurso precioso no Nordeste semiárido do Brasil. Em 1988, a barragem de Itaparica foi construída para gerar um reservatório enorme de geração de eletricidade. Após longas negociações entre representantes de antigos usuários da terra e a hidrelétrica, foram definidas medidas de deslocamento e de compensação. Anos depois da construção da barragem, os agricultores puderam finalmente cultivar produtos em terrenos novos demarcados por eles. A água do reservatório tem sido usada para irrigação, agricultura, como água potável, na piscicultura e na aquicultura. O acesso imediato às lojas agropecuárias e o acompanhamento de agentes de extensão dispararam o uso intenso e abrangente de pesticidas nos campos irrigados. Uns poucos proprietários de terra são campeões no uso de opções alternativas da gestão de pragas que são mais saudáveis às pessoas e ao meio ambiente. Quem são esses campeões e por que eles não são reconhecidos? Quem são os principais envolvidos que impedem a mudança? E onde estão os pontos de partida para uma inovação? Essas foram as perguntas a serem respondidas com uma oficina de análise de constelação. Um moderador apresenta os 5 passos da análise. O primeiro passo ajuda a esclarecer o objetivo da análise da oficina. A questão principal a ser discutida neste caso é: o que está impedindo ou favorecendo o uso de práticas alternativas de controles de pragas mais baratas e menos perigosas? No segundo passo, os participantes identificam os elementos que desempenham um papel crucial na abordagem na questão principal. Idealmente, atores também são participantes. Neste caso, os agricultores que aplicam taxas relativamente altas de pesticidas químicos e também aqueles que desenvolveram práticas de gestão inovadoras de pesticidas, representantes de associações de agricultores, serviços de extensão agrícola, governos locais e cientistas. Regras ou conceitos como leis ambientais e agrícolas relacionadas ao uso químico, à disponibilidade da água e aos valores e responsabilidades das pessoas. Elementos técnicos como técnicas alternativas de uso de fertilizantes e de controle de pragas, além do papel dos campos agriculturais de demonstração. Elementos naturais como a flora e a fauna afetados pelo uso de pesticida, biodiversidade e água. Os relacionamentos entre os elementos diferentes pode variar de direto, direcional, conflitante ou inexistente. O passo 3 é a visualização da constelação. Os participantes organizam os elementos identificados em um quadro branco. Cada um explica os seus argumentos sobre o posicionamento dos elementos e suas relações. A visualização é desenvolvida em um processo de negociação entre todos os participantes até que eles concordem com uma versão final. Geralmente, as pessoas começam colocando no centro do quadro branco o que, na sua opinião, é o elemento-chave para a abordagem da questão. Aqui, por exemplo, agricultores dos projetos de irrigação. Então, eles mostram as relações entre eles e adicionam novos elementos e sua relação com os outros. Os elementos também podem ser removidos ou reorganizados pelo grupo. Acontecem discussões sobre o porquê de adicionar ou remover e de que forma conectar as cartas. As pessoas debatem até chegar a um consenso. Desta forma, é possível destacar conflitos e cooperação bem-sucedida. Ambos podem ser o ponto de início importante de ação. O passo 4 é a interpretação conjunta da constelação. Os participantes identificam elementos fracos ou ausentes, relações e formulam sugestões de ação. Por exemplo, que é necessário realizar mais educação ambiental como impulso importante da mudança. Outra sugestão é criar campos de demonstração em escolas ou áreas agrícolas com técnicas alternativas de controle de pragas. São discutidos assuntos críticos, como a ausência de títulos de propriedade que excluem os agricultores de obter crédito para financiamento. No último passo, eles resumem as conclusões da oficina. A documentação escrita inclui a visualização digitalizada da análise da constelação em uma apresentação clara e legível, além de um relatório sobre as conclusões finais. Isto é compartilhado com os participantes ativos. Mas achei interessante porque foi um debate entre dois
dois tipos de agricultura, né? Que se torna a mesma agricultura, que é o alimento para a gente comer. Então, hoje, aqueles que participaram, no futuro, eles podem ser um conhecedor até melhor do que eu na agroecologia. O que eu pude ver na dinâmica foi uma forma de enxergar, lá no fundo do túnel, uma parceria, um conjunto de parceria entre Codevasf, Innovate, Plena, IPA e alguns outros órgãos, e os agricultores, que são o foco principal, que sem os agricultores a peça não se encaixa, né? Não se monta um quebra-cabeça sem eles. Temos que se reunir, se discutir, se planejar, né? Para mim é uma satisfação. Sim, eu acho muito importante, porque eles colocam justamente os anseios, né? E os técnicos e o governo, tanto municipal como estadual, conseguem direcionar políticas ideais para aquela problemática, né? Quando você utiliza uma dinâmica, uma metodologia como a da constelação, cada um se vê o seu papel, a sua importância e quais são os seus erros, né? O que é que cada um está fazendo ou está deixando de fazer para que haja uma melhoria para todo mundo. Então, para mim, a importância dessa metodologia é para isso. É cada um se enxergar e saber o que está fazendo de certo e errado para a melhoria de todo mundo. A análise de constelação é um exercício de baixo custo que ajuda a chegar a um consenso ou aceitação entre as posições diferentes do ator. Os participantes dividem suas impressões sobre papéis, responsabilidades, agendas, elementos ausentes e assim por diante. E, finalmente, encontram opções de ação em conjunto. Para ter êxito, é crucial que a moderação seja cuidadosa para evitar que pessoas isoladas dominem o processo. Os resultados discutidos são apoiados pela evidência científica para identificar e justificar opções de ação. A análise de constelação levanta a compreensão de situações complexas e desenvolve uma visão conjunta de uma ação em comum.